Olá! A nossa aula de hoje será sobre a multiplicação dos números decimais. Vamos lá? Então, nós temos aqui um probleminha que ele nos fala: comprei 4 camisetas por R$ 12,50 cada uma. Quanto gastei na compra? Quer dizer, quanto eu gastei na compra dessas 4 camisetas? Então, vamos pensar um pouco. Multiplicação, ela vem da adição das parcelas. A nossa aula de hoje será sobre a multiplicação de números decimais. Para realizar essa multiplicação, vejamos os seguintes exemplos. Vamos lá? Comprei 4 camisetas, cada camiseta no valor de R$ 250. Quanto gastei na compra? Então veja o probleminha. Se são 4 camisetas e se cada uma custou R$ 12,50, o que é que eu tenho que fazer? A ideia da multiplicação é realizar uma adição de parcelas iguais. Como são 4 camisetas, então vejamos. Quer dizer que cada camiseta ela me custa R$ 12,50. Então, a minha primeira camiseta, a segunda, a terceira e a quarta. Então, quer dizer que eu vou realizar essa soma. Marília, então, se você fizer a soma dos 4 valores, vai dar o valor total das 4 camisetas? Sim, porque cada uma custa R$ 12,50. Então, se eu pego esse valor, R$ 12,50, e o repito 4 vezes, quer dizer, organizo ele em parcelas, ao realizar a minha soma, eu vou ter o resultado que seria dessa multiplicação, certo? Então, se eu quero multiplicar, eu também posso fazer através da adição, tá? Vamos ver os dois casos, ok? Então, aqui realizando a soma, 5 vai dar 20, a 2, 4, 6, 8, 10, a uma casa, 2, 3, 4, 5. Então, quer dizer que eu fiquei com 5.000, certo? Errado. Por quê? O meu número, ele é decimal. Se ele é decimal, então eu tenho que obedecer às suas casas decimais. Nós vimos lá na adição que para realizar a soma ou a subtração, certo, de números decimais, é necessário que tenhamos vírgula abaixo de vírgula. Isso é uma regra, certo? Então, a minha vírgula, veja que ela vai descer, e aí quando eu faço 12,50 4 vezes, o meu resultado final vai dar R$ 50, certo? Vamos ver na multiplicação. O que é que eu faço? Eu pego o valor principal, quer dizer, o valor do custo, e multiplico pela quantidade das camisetas, que no caso são 4 camisetas. Como é que eu vou organizar esses valores? Então, eu pego o meu valor, 12,50, e multiplico por 4. Mas, Marília, você não disse que tem que ficar vírgula abaixo de vírgula? Na multiplicação, não é necessário ficar vírgula abaixo de vírgula, certo? Nos próximos exemplos que eu for explicando, eu vou mostrando a vocês o que é que tem que se fazer em cada caso, tá? Então, vamos lá. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 5, 20. A 2. 4 vezes 2, 8. Com 2, 10. A 1. 4 vezes 1, 4. E 1, 5. E aí, o que é que eu vou ter que fazer agora? E a vírgula, ela vai só descer? Não. No caso da multiplicação, nós temos que contar as casas decimais. Como assim? Então, vamos ver o seguinte.
No meu número principal, 12,50, eu verifico quantas casas decimais eu tenho nesse valor. Ou seja, após a vírgula, quantas casas eu tenho, certo? Se eu tenho centésimos, então quer dizer que eu tenho 2 casas decimais. Então, aqui eu digo que eu tenho 2 casas. E o 4 tem casa decimal? Não, porque o 4 é um valor exato. Então, eu não tenho casa decimal. Então, o que é que eu faço? Eu vou contar somente 2 casas decimais, porque eu estou multiplicando um número inteiro por um número decimal, certo? Então, aí, se eu tenho 2 casas decimais, quer dizer que o meu número vai ficar com casas decimais. Mas Marília, como é que eu faço para contar essas casas? Então, nós vamos contar as casas da minha direita para a esquerda. Então, veja que se eu estou contando 2 casas, então eu venho, ó, 1, 2. Então, o meu valor ficou de R$50. Fácil, não é? Vamos à próxima. Nesse próximo exemplo, vejamos a oferta. Um supermercado anunciou a oferta de uma pizza de chocolate tamanho M, imperdível. A oferta é uma pizza do tamanho M no valor de R$ 29,65. Então, o que eu fiz? Comprei 2 pizzas. Quantos reais pagarei pelas pizzas? Então, quanto eu paguei? O que é que eu posso fazer? Foram 2 pizzas. Então, nós podemos realizar a soma, pegando esses 2 valores, certo? Se cada pizza custa R$ 29,65, então, pego cada valor desse. Realizando essa somatória, 29,65 mais 29,65, eu vou ter um total de 10, 6 com 6, 12 e 1, 13, 9 com 9, 18 e 1, 19, 2 com 2, 4 e 1, 5. Se eu estou realizando a soma, eu vou vírgula abaixo de vírgula e a minha vírgula permanece onde ele está. Então, eu paguei R$ 59,30. Mas, Marília, eu ainda não entendi como é que eu vou fazer pela multiplicação. Tudo bem, vamos lá. Então, nós temos 29,65. Foram 2 pizzas. Então, eu pego esse valor e multiplico por 2. E realizo novamente a minha multiplicação. Veja que é por um valor exato. Então, o que é que eu faço? 5 vezes 2, 10 a 1. 2 vezes 6, 12 e 1, 13 a 1. 2 vezes 9, 18 e 1, 19 a 1 casa. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. Da mesma forma que eu expliquei. E agora, minha vírgula, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que contar as minhas casas decimais. Então, veja, o meu valor, 29,65, eu tenho 2 casas decimais. Casas decimais são as casas que estão após a vírgula, certo? O 2 é um valor exato, então eu não tenho casa decimal para contar dele, certo? Então eu contei só do valor principal, o valor em reais. Então, 2 casas decimais eu conto da minha direita para a minha esquerda. Então, eu tenho 1, 2 casas. Por isso que eu gastei R$ 59,30. Vejamos mais um exemplo, só que agora com valores decimais, os 2 valores decimais. Então, Dona Carmélia foi à feira e comprou 2,5 kg de feijão. Quanto ela gastou se o quilo de feijão custa R$ 5,20?
Então vejamos aí que os dois valores eles têm casas decimais, certo? Vamos organizar esses valores para realizar a multiplicação. Então eu pego o valor de custo, R$ 5,20, e vou multiplicar por 2,5, que é a quantidade de quilos que ela comprou. Mas Marília, por que a vírgula não está uma abaixo da outra? Porque na multiplicação não é necessário, melhor dizendo, não devemos colocar vírgula abaixo de vírgula, e sim número abaixo de número, certo? Não importa as suas casas, unidade, dezena e centena. O que vai importar vai ser o processo final que vai nos dar esse resultado, certo? Então, a minha vírgula, nesse momento, eu não me preocupo, eu só vou me preocupar com ela no resultado desses produtos. Então, realizando 5 vezes 0, 0, 5 vezes 2, 10 a 1, 5 vezes 5, 25 e 1, 26. Pegando 2 vezes 0, 0, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 5, 10. E agora sim, ao realizar o produto, para que tenhamos o meu resultado, certo? Vou fazer a soma normalmente e depois é que eu vou demarcar onde vai ficar a minha vírgula. Então, aqui eu vou ter 0, 0, 6 com 4, 10, vai 1, 3, né? Baixou 1. Então, o que é que eu vou fazer para saber quantas casas decimais eu vou ter nesse valor? Eu vou contar as minhas casas decimais dos meus fatores. Então, o meu primeiro fator, eu tenho 2 casas. No meu segundo fator, eu tenho apenas 1 casa. Somando as casas, eu tenho que ter no meu resultado final 3 casas. 3 casas decimais, certo? E aí, para que eu marque essas casas decimais, é necessário que eu faça a marcação da minha direita para a minha esquerda. Então, quer dizer que eu venho do último algarismo até a casa necessária, que vai marcar 3 casas. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3. Então, quer dizer que a minha multiplicação de 5,20 por 2,5 vai dar exatamente 13, certo? Então, esse é o nosso resultado. Vejamos mais alguns exemplos. Então, eu tenho 1,931 milésimos vezes 0,2, no caso 2 décimos. Realizo a organização desses meus valores, 1,931 vezes a minha segunda parcela, 0,2. Como é que vai ficar a minha multiplicação? Normalmente. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 9, 18 a 1. 2 vezes 1, 2 e 1, 3. Venho à casa do zero. 0 vezes 1, 0. Tenho que colocar abaixo dele, não é? Fica a primeira casa, fica livre. 0 vezes 3, 0. 0 vezes 9, 0. E 0 vezes 1, 0. Qualquer número ao multiplicar por 0 é igual a 0. Realizando a minha somatória, eu vou ter 2, 6, 8, 3. E aí, observe que eu não marquei nenhuma casa decimal até agora. Por quê? Depois que eu realizo toda a multiplicação, é que eu vou verificar as casas decimais. É importante que vocês sublinhem, que vocês marquem, para não errar quantas casas tem, certo? Então, veja que no meu primeiro número, eu tenho 3 casas. 3 casas.
No meu segundo número, eu já vou ter somente uma casa. Marília, eu não entendi o que são essas casas. São as casas decimais, ou seja, aqueles valores que estão após a vírgula. Quantos números eu tenho após a vírgula? Então, no meu primeiro valor, eu tenho 3 números. No meu segundo valor, eu tenho apenas 1. Então, no final do produto, quantas casas decimais eu vou ter que ter naquele valor, naquele número? Então, veja aqui que eu vou ter 4 casas. 4 casas. Então, eu pego o meu valor da minha direita para a esquerda e realizo 4 casas, certo? Então, veja aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Mas eu não tenho nenhum valor. Então, o que é que eu faço? É o zero, ó, que ficou lá. 0,3862 décimos de milésimo. Então, vejamos mais um exemplo. 0,25 vou multiplicar por 14,3. Veja que eu me preocupo com o quê? Com a organização dos últimos valores. Não importa caso se a unidade é abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena. Isso aí não. Eu vou me preocupar somente depois com o resultado. Então, vai ficar 3 vezes 5, 15, a 1. 3 vezes 2, 6 e 1, 7. 3 vezes nada, nada. 4 vezes 5, 20, a 2. 4 vezes 2, 8, com 2, 10, a 1. 4 vezes nada, nada. E baixou 1. Ainda tem uma terceira casa. Então, aqui eu vou multiplicar 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 0, 0. Realizo a somatória dos meus resultados. Então, eu vou ter 5, 7, 5 e 3. Vou baixar um 0, certo? E verifico as minhas casas decimais. No meu primeiro valor, eu tenho 2 casas. No meu segundo valor, eu só tenho apenas uma casa. Então, no meu resultado final, quantas casas eu vou marcar? 3 casas. Então, quer dizer que o meu número ele vai ficar milesimal, certo? Então, 3 casas da minha direita para a esquerda vem 1, 2, 3. E o meu resultado final é 3,575, certo?